Em uma base da Força Aérea Real localizada na Escócia, a equipe se organiza para lidar com uma situação de emergência. Uma aeronave que cruzava o Oceano Atlântico foi tomada por sequestradores. O coronel Drummond é convocado para liderar a operação. Ele chega com uma atitude séria e determinada. Um oficial o atualiza sobre os acontecimentos. O comandante e o copiloto estão provavelmente mortos, e um dos passageiros consta na lista de vigilância de terroristas da Alemanha. Uma descoberta chocante. O coronel Drummond dirige-se ao centro de comando, onde a equipe consegue estabelecer comunicação com o avião e ordena que ele aterrisse. Outro oficial monitora com atenção enquanto a aeronave se aproxima. O pouso é instável, mas o avião consegue tocar o solo com êxito. Drummond solicita uma análise mais minuciosa e tenta falar com a equipe de bordo para compreender a situação dentro da aeronave. Subitamente, há uma movimentação próxima a uma das portas. Um paraquedas é lançado e um menino surge. 2 veículos da RAF se aproximam rapidamente para resgatar o menino. Agora está evidente. Trata-se de um sério episódio de terrorismo. Drummond nota a presença de um indivíduo desconhecido na cabine de comando. Ele se comunica pelo rádio com o sujeito, advertindo que qualquer ação suspeita resultará em disparos. O homem é instruído a ficar sentado e a erguer as mãos. O desconhecido insiste que não é um terrorista e suplica por uma oportunidade de se justificar. Você precisa confiar em mim. Mais tarde, um intérprete é enviado para conversar com o garoto Elias. Um doutor o examina, mas Elias está em estado de choque e não consegue reagir. A narrativa então retorna ao dia anterior. Em um quarto de hotel, a mãe de Elias, Naja, se organiza para o voo deles. Ela fala com seu médico em Nova York sobre uma enfermidade misteriosa que vem enfrentando. Em seguida, Elias telefona para avisar que já havia despachado as bagagens. Naquela noite, Naja o encontra no aeroporto. Eles passam pelo controle de segurança e aguardam o embarque. Naja vai ao toalete, onde mistura sua medicação, ingere um líquido e aplica uma injeção em si mesma. De volta à sala de espera, Elias conversa com um homem chamado Fared, que pergunta onde está sua mãe. Logo, Naja retorna e os dois entram. No avião, uma aeromoça oferece café aos comandantes antes de seguir para a área da equipe. Ela solicita a um colega chamado 8-Ball que resolva um problema com um passageiro difícil na primeira classe. O avião decola da Alemanha com destino aos Estados Unidos. Mais tarde, Naja sai do banheiro, escreve em seu caderno e encontra uma fotografia dela com o marido. Ela recorda o momento em que o carro deles quebrou em uma região isolada. O esposo foi em busca de socorro enquanto ela permaneceu com o bebê. Eventualmente, ela entrou em uma floresta e encontrou uma casa abandonada. Lá dentro, seguiu marcas de sangue até o porão, onde foi atacada por um vampiro. Ela conseguiu se trancar em um quarto, encontrou o corpo sem vida do marido e foi mordida pela criatura pouco antes do nascer do sol destruí-la. De volta à aeronave, algo começa a acontecer na parte frontal. 8-Ball tenta acalmar um passageiro, mas a situação rapidamente foge do controle. Um oficial de segurança aérea intervém. 8-Ball saca uma faca e elimina o segundo agente. Um passageiro desativa o primeiro. Em seguida, 8-Ball ordena que Curtis localize e elimine o terceiro agente. Curtis retorna com a arma da vítima e 8-Ball executa o último agente diante de outro sequestrador, Carl, que demonstra estar visivelmente perturbado. Enquanto isso, Naja percebe que há algo errado. 8-Ball exibe uma arma e força todos os passageiros a permanecerem em seus assentos. Sua equipe direciona todos para a parte traseira do avião. Berg, outro integrante do grupo, segue até a cabine, conversa com o copiloto, Bastion, e arremessa o corpo do piloto para fora. Ele toma o controle da aeronave e ordena que os passageiros permaneçam parados com as mãos nos assentos. Nesse meio tempo, o sequestrador Yuri modifica o gravador de voo e informa Berg. O copiloto altera a rota do avião. Elias, aflito com a situação da mãe, analisa o layout da aeronave para ajudá-la a evitar a luz solar. Curtis conduz Fared até a parte dianteira, enquanto Carl tenta conter 8-Ball. Enquanto isso, Elias se levanta do assento. Naja o segue, mas 8-Ball atira nela na frente de Elias. Ele agarra o garoto, enquanto Carl o adverte para não fazer barulho. Berg e Curtis discutem o tumulto. Berg censura 8-Ball por agir sem permissão e usa o disparo contra Naja para aterrorizar os passageiros e forçá-los à submissão. Se você repetir isso, eu mesmo vou acabar com você. Entretanto, Naja recupera os sentidos no compartimento de carga. Ao escutar latidos, ela sobe por uma escotilha. Ao mesmo tempo, Berg obriga Fared e mais 2 a gravarem um vídeo terrorista falso.
Naja se esconde sob um veículo quando Curtis e Yuri chegam para pegar componentes de fabricação de bombas. Enquanto Yuri trabalha, Naja se alimenta de um cão. O ruído atrai Yuri, que a encontra, mas Naja o elimina. Enquanto isso, Farid volta e se senta ao lado de Elias. Completamente transformada, Naja tenta se medicar, mas escuta Berg falando sobre uma contagem regressiva. Ela consome o sangue de Yuri para recuperar energia e segue rumo à cabine. Os sequestradores enganam os passageiros, ameaçando liberar gás caso alguém reaja. Eles localizam o corpo de Yuri ao lado do cachorro morto, uma armadilha deixada por Naja para confundi-los. Pouco depois, Naja reencontra Elias na parte de trás. Mamãe, mamãe. Os passageiros entram em desespero, acreditando que ela representa perigo. Juntos, Naja e Elias correm até a cabine e ficam atônitos ao perceber que os pilotos desapareceram. Ela implora por alguém que saiba pilotar. Um homem se oferece e Naja o conduz até os controles. Farid permanece para alertar os outros sobre o plano verdadeiro dos sequestradores. Dentro da cabine, Naja tranca a porta. Os sequestradores se organizam para saltar de paraquedas utilizando roupas de mergulho. Berg se comunica com alguém que fará o resgate no mar. Naja começa a se transformar novamente, assustando Elias. O novo piloto informa que o avião ainda está no piloto automático. Naja observa os sequestradores pelas câmeras de vigilância e instrui o piloto a não alterar nada até que eles saltem. Mas 8-Ball descobre que ela ainda está viva. Ele retorna com Berg e exige saber onde ela está. Um passageiro revela que ela se encontra na cabine. Logo, os sequestradores começam a esmurrar a porta. Abra a porta! Naja manda o piloto reverter a rota de volta para os Estados Unidos, apesar de estarem mais próximos da Europa. Apavorado, ele acata. Ao notar a mudança de curso, Berg fica possesso. Ele assassina um passageiro e ameaça continuar matando caso a porta não seja aberta. 8-Ball traz uma menina e Berg a ergue para que Naja veja, iniciando uma contagem regressiva para matá-la. Antes que conclua, Naja arrebenta a porta da cabine e crava os dentes no pescoço de Berg. O caos se instala. O piloto fecha a porta, atrás dela, protegendo Elias. Naja elimina Berg e parte atrás dos outros sequestradores. Mas Berg começa a se converter em vampiro. Naja percebe a transformação e retorna para exterminá-lo com uma faca. 8-Ball presencia tudo e parece maquinar algo sombrio. Naja volta à cabine e instrui Elias a permanecer ali dentro. Ela se isola no banheiro, notando que continua se transformando. Enquanto isso, 8-Ball revira a bolsa de Naja, encontra seu diário e começa a ler. Ele avisa os demais sequestradores que ela é uma vampira. Carl não acredita, achando que 8-Ball perdeu o juízo. Mas 8-Ball mostra uma luz ultravioleta, dizendo que aquilo pode feri-la tanto quanto o sol. Ela está tentando escapar da luz solar. Dentro do toalete do avião, Naja aplica uma injeção em si mesma. Enquanto faz isso, memórias do passado retornam intensamente. Ela recorda como era desafiador cuidar do pequeno Elias, enquanto também precisava de sangue para continuar viva, como vampira. Em certa noite, Elias chorava sem parar. Irritada, Naja rosna para ele, mas rapidamente retrai as presas para não ferir o bebê. Mais adiante, ela visita o lugar onde foi transformada em vampira pela primeira vez. Lá, encontra o pai do vampiro que a contaminou. Ele revela que seu filho não conseguia controlar a fome por sangue e que ele próprio também não. Acreditando que vampiros apenas trazem dor, ele atira em Naja. De volta à aeronave, um dos sequestradores, 8-Ball, começa a confeccionar uma estaca de madeira. Os sequestradores discutem quais serão os próximos movimentos. Carl diz a Bastion que a melhor alternativa deles é recuperar o comando da cabine. Elias deixa a cabine, mesmo com o piloto implorando para que ele permaneça. Ele encontra sua mãe no banheiro e a auxilia. Quando os sequestradores voltam, o piloto rapidamente se tranca novamente na cabine. Naja se aproxima de 8-Ball, mas ele já está à espera. Ele direciona uma luz ultravioleta contra ela, queimando sua pele, e ela cai mais uma vez. Em seguida, ele orienta os demais a continuarem pilotando o avião sem sua presença enquanto examina Naja. Preenche uma seringa com o sangue dela e se prepara para injetá-lo. Nesse instante, Elias surge, apontando uma arma para ele. 8-Ball tenta tomar a arma, mas ela dispara e estilhaça uma janela. A cabine perde pressão e o pânico se espalha. Bastion informa que restam apenas 10 minutos de oxigênio. Então a aeronave precisa descer. Naja ajuda Elias a colocar uma máscara de oxigênio, pega a arma e dispara em 8-Ball, que escapa. Enquanto isso,
O piloto desmaia dentro da cabine, sem conseguir alcançar uma máscara e manter a porta selada ao mesmo tempo. Nesse momento, os sequestradores aproveitam para invadir. Naja entrega Elias a Fared e pede que ele o mantenha seguro. De repente, o avião perde altitude. Naja corre atrás de 8-Ball e o encontra dentro de um veículo blindado. Ela atira, mas é inútil. Ignorando-a, 8-Ball injeta em si mesmo o sangue vampírico. Ele começa a se modificar. Naja sabe que precisa pará-lo antes que fique excessivamente forte. Ela encontra álcool e fósforos, despeja o líquido inflamável no carro e acende o fogo. Enquanto o observa em chamas, recorda as palavras do velho vampiro, que dizia que a espécie deles não deveria se propagar. 8-Ball ri e afirma que ela não tem controle sobre a criatura interior. Naja golpeia o rosto dele com força. Enquanto isso, os sequestradores notam a fumaça. Naja rapidamente apaga o incêndio e retorna à cabine. Assim que entra, os sequestradores disparam contra ela. Os passageiros entram em desespero e correm para a frente da aeronave. Fared carrega Elias nos braços. Enquanto isso, os sequestradores encontram 8-Ball, agora completamente transformado e aterrorizante. Ele os persegue dentro do avião até alcançá-los. Ele morde Curtis e ataca outros, transformando-os também. Naja fecha o compartimento de carga atrás de si. Elias grita que os passageiros querem machucá-la. Fared garante que não, mas alguém dispara contra ela. Naja se defende e tenta escapar. Elias suplica para que ela não machuque Fared enquanto se aproxima dele. Então, Nadia ouve os vampiros tentando sair da seção de carga. Ela corre para impedi-los e tranca 8-Ball atrás de uma porta. Fared tenta ajudar, mas acaba sendo mordido. Outro homem dispara contra 8-Ball. Para conter o avanço da infecção, Naja amputa a mão de Fared. Curtis, agora um vampiro por completo, retorna para dentro da aeronave. Naja enfrenta ele e 8-Ball simultaneamente, conseguindo salvar uma aeromoça. Depois disso, ela retorna aos demais passageiros. Fared informa a todos que Naja está ao lado deles. Todos seguem rumo à cabine de comando. Fared avisa Naja de que o avião está quase sem combustível. Elias e Fared a convencem a se esconder em um espaço escuro abaixo da cabine. Bastion permanece com eles. O piloto finalmente estabelece contato com uma base aérea do Reino Unido e relata que a aeronave foi tomada, mas que os sequestradores agora estão presos no compartimento de carga. Pouco depois, Elias procura o medicamento de Naja enquanto os passageiros escutam os vampiros rosnando. Um passageiro ferido decide ser mordido. Acreditando que isso o salvará, ele liberta 8-Ball. No entanto, 8-Ball o mata imediatamente e parte para cima dos outros passageiros. Naja e Fared percebem que a situação está se agravando. Os passageiros correm em direção à cabine tentando forçar a entrada. Bastion segura a porta fechada. Naja entende que não podem permitir o pouso do avião, ou os vampiros se espalharão. Fared sugere que eles aterrissem e detonem a aeronave à distância. Eles se dirigem ao tanque de combustível para preparar explosivos, mas percebem que não há um temporizador. Naja afirma que ficará para trás e detonará o avião assim que todos estiverem fora. Ela diz a Elias que alguém precisa fazer isso, mas Elias não quer que a mãe morra. Mamãe, mamãe. Então ele corre até o compartimento de carga com uma lanterna UV para se proteger. Ele procura o temporizador que os sequestradores usaram. Os vampiros o perseguem, mas ele consegue se esquivar. Ele encontra o dispositivo e corre de volta, mas é atacado e deixa cair a luz UV. Da cabine, Naja vê o filho em perigo. Ela confirma, com Bastion, que diz que o avião está no piloto automático e que a base aérea conseguirá conduzir o pouso. Ela então pede a Fared que prometa proteger Elias. Sabendo que não voltará, ela morde Bastion e se entrega completamente à sua essência vampírica. Ao mesmo tempo, 8-Ball investe contra Elias. Naja aparece e enfrenta o inimigo. Durante o confronto, ele a morde. Elias age rápido e abre a porta do compartimento de carga. Naja aproveita a abertura para empurrar 8-Ball para fora da aeronave. Fared percebe que Elias ainda está com Naja. Quando 8-Ball tenta retornar ao avião, Fared inclina a aeronave. A luz solar invade o espaço e incinera 8-Ball. Elias oferece um pouco do seu sangue a Naja, que desperta. Ela quase perde o controle e tenta consumir mais, mas se contém, o afasta e retorna ao compartimento de carga. Mais tarde, na base da RAF, Elias pede a ajuda de uma intérprete para socorrer Fared, mas ela se recusa. Elias explica que precisam salvar Fared antes do anoitecer, ou os vampiros irão atacar. Os soldados aplicam um tranquilizante em Elias. O coronel Drummond, o oficial responsável, decide aguardar enquanto os vampiros se alimentam de cadáveres. Fared suplica para que os militares compreendam, mas eles não acreditam nele. No final, eles atiram em Fared e o arrastam para fora da aeronave.
Por favor, me escutem. Os soldados entram no avião alheios ao perigo iminente. Enquanto isso, Elias está dentro de uma ambulância. Ele discretamente aplica o sedativo no paramédico, pega seu ursinho de pelúcia e foge. Corre de volta para o avião. Lá dentro, os soldados são atacados pelos vampiros. Fared vê Elias nas proximidades, mas não consegue chamar sua atenção. Sem saber que Fared está do lado de fora, Elias entra e vê sua mãe se alimentando de um soldado. Ele chama por ela. Ao perceber que ela já não é mais a mãe que conhecia, Elias toma uma decisão difícil. Ele aciona os explosivos e destrói o avião. Drummond e sua equipe assistem, atônitos. Fared então encontra Elias perto dos destroços, e os dois se abraçam com força, sendo enfim os únicos sobreviventes do voo aterrorizante. Blood Red Sky é uma eletrizante fusão de horror e ação que narra a história de uma mãe que esconde um segredo obscuro. Quando criminosos sequestram um avião, ela é forçada a revelar sua verdadeira identidade para proteger o filho.